Olá pessoal, meu nome é Thiago Prado, sou bacharel licenciado em Biologia, mestrando em Ciências Ambientais e Saúde. Estamos aqui hoje para falar com vocês sobre lixo eletrônico e sustentabilidade, né? E de início eu trago essa imagem aqui, trazendo um pouquinho do que vem acontecendo, né, no nosso meio aí, no nosso meio ambiente, o que nós estamos fazendo, o que nós podemos fazer para evitar todo esse amontoado de lixo que estamos gerando aí ultimamente. Bom, primeiramente, a gente inicia falando sobre as noções gerais, né? Então, o que significa a palavra lixo, não é isso? Então, segundo Pina e Tedesco, né, aqui na nossa tela, lixo é todo e qualquer material descartado e não importa a sua origem, sendo, portanto, podendo ser vidros, né, papéis, plásticos, metais, tá? E material orgânico. Então, pessoal, tudo aquilo que nós utilizamos no nosso dia a dia e que nós estamos descartando aí nas nossas lixeiras, tudo isso é lixo. Por quê? Porque isso não pode ser, nós estamos descartando isso, né? Alguns desses utensílios a gente consegue reciclar, a gente consegue reaproveitar, a gente consegue inclusive reutilizar determinadas embalagens, né? Determinados utensílios aí no nosso dia a dia. Mas o que anda acontecendo ultimamente? O que acontece é que muito desses descartes, não é isso? Eles não estão sendo reutilizados e nem reciclados. Então isso tem gerado bastante desconforto no nosso ambiente, no ambiente em que nós vivemos, né? No ambiente em que outros animais vivem, tá? E inclusive afetando a nossa qualidade de vida. Como assim afetando a nossa qualidade de vida? Bem, nós precisamos de um bom ar para respirar. Nós queremos estar sempre num local limpo, não é isso? E isso traz um conforto, traz uma maior qualidade de vida para a gente, né? Tendo em vista que o fator limpeza, o fator asseio, ele está intrinsecamente ligado à nossa boa saúde, né? E aí a gente pode fazer um parâmetro, né? A gente pode fazer uma relação entre aqueles locais onde existe uma maior quantidade de lixo e os locais onde existe uma menor quantidade de lixo, fazendo uma relação com a saúde dos indivíduos que ali vivem, né? Então, em determinados locais onde não se existe um saneamento básico, e quando eu digo saneamento básico adequado, eu estou tratando de coleta de lixo, eu estou tratando de postos de vacinação, eu estou tratando de saúde de um modo geral, né? Coleta de esgoto tratado, água tratada, não é isso? Então eu estou tratando de tudo isso daí, eu estou falando de saúde também, tá? Então em locais onde a gente tem uma determinada deficiência desse saneamento básico aí, nós vamos acabar tendo pessoas mais doentes, né? Então é extremamente interessante a gente parar e observar nessas situações aí também. Então, dando continuidade aqui a nossa aula, né? Muitas vezes nós escutamos as pessoas falarem lixo, muitas vezes escutamos as pessoas falarem resíduo e principalmente resíduo sólido, né? Então, o termo lixo, ele pode ser tratado como sendo resíduo também, tá? Resíduo sólido, e aí nós temos resíduos sólidos, líquidos, tá? Mas ultimamente, quando a gente vai falar de um trabalho, né, mais científico dentro da academia, a gente utiliza mais o termo resíduo aí ao invés de lixo, tá bom? Então, dando prosseguimento, o que significa resíduo eletrônico então? Resíduo eletrônico são provenientes do descarte de bens de consumo duráveis como eletroeletrônicos. E aí nós temos como exemplo pilhas, baterias, computadores, TVs, rádio, lâmpadas, entre outros utensílios, fios elétricos. Então tudo, pessoal, que tem a ver
com parte elétrica, computacional, câmeras de TV, TVs de LED, monitores de computador, nós estamos falando também de lixo eletrônico, tá? Então, tudo isso que está sendo descartado, que não é reaproveitado, não é reutilizado, ele tem um fim. E geralmente os fins, se for numa cidade que não tem uma coleta seletiva, que não seleciona os seus resíduos aí, que não tem um local específico para descarte desse tipo de material, não é isso? A gente vai ter grandes problemas ambientais posteriormente, tá? A gente vai ter aí inclusive contaminação de solo, contaminação de água, e isso gera outros problemas, né? A gente pode perceber que determinadas situações acontece como um efeito cascata, tá? Acontece aqui e essa situação ela só vai agravando quando chega numa parte aí menos favorecida, na base ali, não é isso? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Quebrou a lâmpada lá da sua casa, queimou a lâmpada da sua casa, essa lâmpada ela tem que ser descartada em um local adequado, né? E aí, como a gente vai ver mais para frente, existem leis no Brasil hoje, existe a lei que permeia ali o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que trata sobre resíduos sólidos e que resíduo eletrônico está enquadrado nessa questão de resíduo sólido, porque ainda não se tem ainda uma lei específica para descarte de resíduo eletrônico aqui, ok? Então, dando prosseguimento, a gente tem, na literatura, nós podemos nomear resíduo eletrônico como lixo eletrônico, como e-lixo e como e-waste, tá? Que é o termo em inglês que é utilizado na literatura em geral, tá? E em outros países também, ok? Compreendido? Então vamos dar prosseguimento aqui. Então aqui algumas gravuras para a gente poder observar, né, tudo aquilo que nós jogamos fora, tá? Que não tem um local adequado de coleta, que não existe uma seleção sobre esse utensílio, tá certo? Fica exposto, fica jogado em locais inadequados e para onde que vai isso tudo aqui? Né? Então vamos supor, queimou a sua TV, a TV lá da sua casa. O que você faz? Geralmente a gente percebe que as pessoas colocam esses utensílios lá na porta de casa pensando que o lixeiro ele vai passar e coletar. Né? Existem aqueles, é claro, que vão passar e coletar. Só que para onde vai esse lixo? Bom, se for uma cidade que tem um lixão, esse resíduo ele vai para o lixão, né? Colocado lá na caçamba do caminhão e ele vai para o lixão. Agora, se essa cidade não tiver um local adequado, se não tiver aí um aterro sanitário ou um local de reciclagem, porque geralmente alguns aterros sanitários eles vão possuir essa estrutura de coleta, de selecionar, tá certo? Indo para o lixão, a gente vai ter aí um acúmulo desse lixo e isso pode provocar sérios danos à saúde. Como a gente pode perceber aqui nessa imagem, esse indivíduo aqui está manipulando, né, um descarte aí, né, um resíduo eletrônico, uma placa aqui de um possível computador. E aqui, é claro, existem outras situações da mesma forma. Então, para a gente aqui olhando não é nada. Você pega uma placa, né, uma placa de vídeo, uma placa de som, você pega um material em LED, tá, não acontece nada, mas acontece que esse produto, em contato com o ar direto, com a umidade do ar direto, ele começa a deteriorar. E como a gente vai perceber, existem alguns componentes desses materiais que são extremamente prejudiciais à saúde, como o mercúrio, né? Mercúrio já foi comprovado de que ele é um agente mutagênico, não é isso? E esse agente sendo mutagênico, ele proporciona o quê? O surgimento de tumores em determinadas regiões do corpo, né? Além disso, a gente vai perceber também que pode existir o processo de magnificação. O que é isso? É o acúmulo dessa substância no nosso organismo, né? É o acúmulo dessa substância no organismo de qualquer outro animal. Então, veja bem, é um componente que acaba sendo inserido em uma cadeia alimentar
e sendo inserido nessa cadeia alimentar acaba proporcionando aí determinadas mazelas no ambiente, nos organismos em geral e, é claro, no organismo maior, que é o ecossistema, que é o que a gente precisa de prestar um pouquinho mais de atenção, né, na qualidade desse ecossistema, porque, querendo ou não, nós dependemos dele para sobreviver, não é isso? Nós dependemos de uma água pura, né, nós dependemos de uma boa quantidade de água, porque, como a gente percebe, existem alguns fatores alguns estudos que indicam aí uma determinada deficiência de água potável, tá? Água potável, aquela água necessária, que é importante, aquela água que nós utilizamos para o nosso consumo, né? Existe também uma contaminação do solo e a gente precisa de solo para quê? Para plantio, para gerar alimento, não é isso? Então, querendo ou não, se nós estamos cuidando do ecossistema, nós estamos cuidando de nós e estamos cuidando, é claro, das futuras gerações, que é o que trata, que é o que permeia a premissa aí, que permeia a ideia de sustentabilidade, a ideia de desenvolvimento sustentável, como a gente vai ver mais para frente, ok? Então, dando prosseguimento, a interação meio ambiente, sociedade e novas tecnologias, a gente vai perceber aqui, pessoal, que é inegável, né? A gente não pode negar que um aparelho eletroeletrônico ele não vai ter nenhum utensílio. Então é inegável que esse material ele é importante para a economia, tá? Ele é importante financeiramente, tanto para quem produz quanto para quem está utilizando aquilo, né? Tanto é que nós estamos fazendo uso de um material eletroeletrônico aqui, justamente para a gente se aproximar mais. Vocês estão me vendo falar, não é isso? E depois a gente pode entrar em contato via computador também. Então, é inegável a importância desse material. É inegável, então, a importância desse material para a economia. Então, veja bem, os eletroeletrônicos geram o quê? Uma economia maior, está associado aí com a questão financeira, não é isso? Então, nós dependemos disso também para o nosso trabalho. Hoje em dia, é quase que inviável uma pessoa que não tenha um celular, não é isso? Uma pessoa que não utilize o telefone na sua casa, ou uma pessoa que não tenha acesso a uma TV, não tenha acesso à internet. É claro, é lógico que existem algumas regiões, principalmente aqui do nosso país, ainda existem algumas regiões que não possuem, né, um acesso fácil disso daí, principalmente aquelas pessoas que moram mais na região interior, nos interiores aí, né, nas cidadezinhas menores. Então essa acessibilidade ela acaba sendo dificultada por alguns fatores aí. Mas nas metrópoles brasileiras é quase impossível uma pessoa não ter acesso a essas informações, a esses aparelhos, não ter acesso à internet, não ter acesso a um telefone celular, né? As redes sociais, essas situações todas, tá? Então é inegável que eles tenham um papel importante na economia aí. Agora, como que é realizado todo esse processo, essa construção econômica? Então essa construção econômica, ela parte desde ali da produção, né, desses aparelhos eletrônicos. Agora, veja bem, a gente pode, inclusive, ter a consciência de utilizar o material e reutilizar esse material, caso daqui a alguns dias esse material não nos sirva mais, né? De repente, daqui a alguns dias, essa câmera por qual nós estamos falando aqui, talvez ela estrague, né, e fique inviável o conserto dela. Mas, de repente, ela tem um conserto bacana e a gente consegue reaproveitar essa câmera. Se não, ela pode ser consertada sim e pode ser doada também para uma instituição onde uma escola, por exemplo, que pode estar com projetos aí com seus alunos, né, de confecção de vídeos, de artes cênicas, então de jornalismo, então tudo isso pode acontecer. Agora, como que acontece isso realmente? Então veja bem, nós temos aqui, com o processo de produção, existe, é claro, o consumo,
né? Não é isso que o sistema capitalista que nós vivemos nos diz? O que ele nos diz? Lá, que se a gente vai ter uma fase do capitalismo se iniciando ali no século XIX, com a Revolução Industrial, que já diz o quê? Olha, o lucro ele é importante e para a gente lucrar, existem aqueles que têm que consumir esse material, né? Então, todos esses materiais eles são utilizados para quê? Para o consumo, eles são fabricados justamente para o consumo da sociedade. Não é isso? Então, a partir desse momento, já existe uma meta, já existe um objetivo, que é o quê? Vender. E vendendo esse material, não é isso? Vai existir o lucro aí, tá? Então, o consumo está dentro desse processo econômico. E é claro, a gente tem a ilusão também de que quanto mais rápido a gente trocar o aparelho eletroeletrônico, maior qualidade de vida a gente vai ter. Não é isso que a gente observa? Por exemplo, toda semana sai um aparelho novo de celular. Existem aquelas pessoas viciadas, né, que a hora que sai uma nova tecnologia, um novo aparelho eletroeletrônico aí, o que ele faz? Ele descarta aquele que estava sendo utilizado e rapidamente ele vai comprar esse mais novo. Então veja só, a rapidez que um material ele acaba sendo descartado, tá? Tudo isso dentro de uma ilusão de que se nós tivermos o aparelho da moda, se nós tivermos aquele último aparelho, aquela última geração de aparelho, por exemplo, de celular, e não é só celulares, TVs, computadores, notebooks, tablets e outros utensílios aí, não é isso? Se nós não tivermos esse aparelho que é de última geração, nós estamos fora, tá? E a gente pode pensar um pouquinho mais sobre isso daí. Será realmente necessário? Será que o meu celular ele está tão defasado que ele não aguenta passar por mais algum tempo? Será que eu preciso realmente de trocar isso aqui agora? Né? Então é extremamente importante da gente começar a pensar sobre esses materiais aí. Então, nessa ilusão da qualidade de vida, aí de trocar isso muito rapidamente, esse material acaba ficando obsoleto, não é isso? Então você pega o seu notebook, né, que tem lá uma geração, você comprou o seu notebook, por exemplo, no ano passado. E esse ano já saiu um outro notebook com um outro processador muito mais rápido, saiu um outro sistema operacional muito mais rápido, muito mais eficiente. O que você pega e faz? Senão eu vou comprar outro computador, vou comprar outro notebook para mim, porque esse meu já está defasado. Tá? Então, nessa ilusão da qualidade de vida, a gente acaba deixando algum material obsoleto, ou seja, inutilizado. Algo que pode ser remanejado, né? Pode ocorrer aí a instalação de outros programas, a instalação de uma outra memória, ou seja, utilizar todo aquele artefato ali para poder dar prosseguimento aos seus projetos aí de vida, né? Profissionais, familiares, enfim. Mas a grande questão é que esse material ele acaba ficando obsoleto. E essa obsolescência acaba interferindo no descarte, não é isso? Muitas vezes a gente não pensa muito bem em fazer um descarte desse no local correto, né? Então, se essa TV aqui, por exemplo, se esse teclado aqui, por exemplo, não está correspondendo mais às minhas expectativas, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, posso deixar ele amontoado, não é isso? Ou simplesmente eu posso tirar ele da minha vista, ou seja, eu coloco lá na calçada, né, eu coloco lá no saco de lixo, eu coloco ele dentro do saco de lixo e coloco lá na lixeira. Claro, o lixeiro ele vai passar, vai ver que está dentro de um saco de lixo, ele não vai, claro, abrir o saco para saber o que tem lá. Ele passa, pega aquele saco de lixo e coloca dentro do caminhão de lixo. E aonde que esse lixo vai parar? Bom, se a sua cidade ela tiver um aterro sanitário, esse material vai parar em um aterro sanitário, que é aquela estrutura onde se cava buraco, joga o lixo lá dentro e se tem um soterramento desse lixo aí. Então a gente vai ver aí algumas camadas, correto?
lixo orgânico, vidro, metal, plástico, tudo misturado ali, sendo compactado, tá? E aí a gente vem com uma máquina posteriormente e para depois despejar mais lixo. Então esse é o aterro sanitário, que é mais higiênico, que nós vamos ter aí um menor impacto ambiental. Não que não exista, tá? Mas existem aqueles casos também em que as cidades não possuem aterros sanitários, possuem o quê? Lixão. E o que é o lixão? Aquela estrutura onde o lixo ele fica a céu aberto, não é isso? E essa estrutura ficando a céu aberto, material orgânico, né, misturado com materiais inorgânicos, compostos tóxicos, não é isso? Isso proporciona aí um grande impacto ambiental, né? Por quê? Vai chamar a atenção de maior quantidade de bichos, né, de animais em geral, ratos, escorpiões, baratas. Vai se ter uma proliferação de mosquitos também, né, mosquitos causadores de doenças como dengue, como febre amarela, como chikungunya aí, não é isso? A gente vai ter também uma contaminação da água, tá? Como assim contaminação da água, Thiago? Simples, pessoal, porque esse material ele entra em decomposição, tá? Esse material associado com uma determinada umidade acaba proporcionando o surgimento de algumas bactérias, né, de fungos aí decompositores. O material orgânico tudo bem, tranquilo, porque esse material orgânico, né, vai se fazer parte da terra ali, dos minerais presentes no organismo desse, numa folha de alface, num tronco de árvore, por exemplo, se decompondo, é importante para a fertilidade do solo. Agora, imagina um teclado desse que contém metal, não é isso? Contém mercúrio, contém cádmio, contém berílio aí. Imagina todas essas substâncias entrando em contato com o solo e do solo, pessoal, fazendo parte do lençol freático, não é isso? E o lençol freático a gente sabe que vai originar os rios aí por onde ocorrem determinadas captação de água, seja para uma horta em uma fazenda ou até mesmo em algumas cidades a captação de água, que é aquela água que chega lá na sua torneira diariamente, não é isso? Então é importante a gente tomar conhecimento disso daí e saber aonde realmente é o descarte correto desse local, tá? Lâmpadas, você queimou a lâmpada lá da sua casa, você trocou, o que você vai fazer? Muitas pessoas pegam a lâmpada e simplesmente jogam lá na lixeira, não é isso? E aí, o lixeiro mesmo, na hora que ele vai recolher o lixo, ele pode se machucar com aquilo dali, né? E se machucando, a gente não sabe como é um indivíduo que está em contato direto com lixo, né? Em contato direto com resíduo de qualquer natureza, né? Imagina nesse corte, pode ocorrer uma proliferação bacteriana ali, de qualquer natureza, e pode gerar uma infecção ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, o que fazer? A gente tem que saber exatamente onde são os locais de descarte correto. Hoje em dia, principalmente nas grandes cidades, nas metrópoles aí, a gente tem a coleta seletiva, né? Disponibilizado pela prefeitura, uma vez por semana, pelo menos, o caminhãozinho da coleta seletiva passa recolhendo esse material aí. E aí, esse lixo que é recolhido, que é um lixo inorgânico, né? Ele não vai para um lixão nem vai para um aterro sanitário. Ele vai simplesmente para um local específico onde ocorre a separação desse material e o que puder ser reaproveitado será reaproveitado. O que não puder ser reaproveitado, existe um processo que nós chamamos de incineração. Então existe aí a queima total desse material que não pode ser reutilizado e reaproveitado, tá? Então, pessoal, esse descarte incorreto é igual ao quê? A uma poluição, tá? Poluição da água, poluição do ar, né? Poluição do solo, tá certo? E é claro, uma poluição visual, você passar próximo a um lixão, ela é extremamente desagradável, o odor é muito horrível, tá? Agora, imagina aquelas pessoas que vivem daquele local ali ainda, né? Então é extremamente ilógico da gente pensar que ainda existem pessoas que necessitam desse material que nós descartamos
inadequadamente aí. Agora, essa produção também, pessoal, ela pode seguir um trajeto diferente, tá? Ela pode seguir um trajeto da sustentabilidade, tá? Ela pode seguir um trajeto onde pode ocorrer aí a reutilização, a reciclagem desse material, pode ser aproveitado por algum outro órgão, por alguma outra pessoa, tá? E essa sustentabilidade acaba gerando aí o processo de reciclagem, né? Então, se a gente tem uma coleta seletiva, uma coleta adequada desse material, a gente acaba reciclando esse material e aí sim a gente pode falar em qualidade de vida realmente, tá? Então percebam, eu coloquei qualidade de vida nos dois locais porque aqui essa qualidade de vida é uma qualidade de vida que nós pautamos pelo consumo, né? Então eu preciso ter aquele material para depois, porque daí sim eu vou ter uma melhor qualidade de vida, tá certo? Então eu preciso de ter o telefone de última geração, eu preciso de ter o último sistema operacional no meu computador, eu preciso de ter um computador mais ligeiro, tá? Será que eu preciso mesmo disso? Então eu tenho aqui uma qualidade de vida pautada pelo consumo, pautada pelo ter o material, tá? Já essa qualidade de vida que eu coloco aqui nesse diagrama, nada mais é do que uma qualidade de vida realmente. Aí quando eu falo essa qualidade de vida, eu estou falando de saúde, tá? Porque se eu primo aí pelo processo sustentável, por uma reciclagem de um material, tá certo? Eu estou contribuindo com o ambiente em que eu vivo e automaticamente eu estou contribuindo para a minha melhor saúde, para a saúde do meu próximo, para a saúde de um animal que eu nem sei que existe naquele local onde seria descartado esse lixo aí inadequadamente, tá? E além disso, da água, do ar, essas situações todas. Então, pessoal, com isso, tá? Com todo esse pensamento aqui, eu tenho uma redução de impactos ambientais. E impactos esses que nós já falamos aqui anteriormente. A poluição do solo, a poluição da água, então isso tudo fica reduzido, não é isso? A gente sabe que no processo agropastoril a gente vai ter a degradação do solo, a degradação do local, da mata, né, preservada ali. Então a gente pode reduzir isso aí um pouquinho mais, tá? E essa redução de impactos ambientais, a gente vai ter uma menor taxa de poluição. Como assim uma menor taxa, Thiago? Simples, pessoal, porque no momento em que a gente anda de carro, no momento que a gente pega um ônibus, no momento em que a gente simplesmente descasca uma balinha, né, e joga a balinha lá na rua, o papel da balinha na rua, eu estou contribuindo para essa poluição. Agora, se eu posso fazer um pouquinho que seja para reduzir todo esse impacto aí, né? Então, automaticamente eu estou contribuindo, tá, para uma menor taxa de poluição, tá? Uma menor taxa de gás carbônico na atmosfera, uma menor taxa de óxido nitroso com a queima de combustíveis fósseis, tá? Porque se eu não tiver tanto lixo assim exposto, a cidade vai gastar menos também com os caminhões de coleta seletivo. Isso também melhora a qualidade de ar, porque diminui aí a quantidade de veículos nas ruas, né? Então a gente tem que pensar sempre no coletivo, pessoal. Isso é importante, tá? Não é pensar em ter simplesmente esse material. Pensando no coletivo, não, eu preciso realmente desse material? Bom, preciso. Mas e esse material que eu estou utilizando agora? O que eu posso fazer com ele? Bom, tem uma escola ali na esquina que de repente tem um projeto lá, eu simplesmente posso montar um projeto, não é isso? De inclusão digital, posso montar um projeto de jornalismo com as crianças daquela escola, ou uma empresa qualquer, não é isso? Ou eu posso doar esse material para uma instituição que vai reutilizar esse material aí. Então eu posso fazer N coisas com esse material que não está me servindo mais nesse momento, tá?